Oi meninos, tudo bem com vocês? Passando aqui para gravar a nossa aula de física dessa semana, que o assunto é a associação de resistores. O que é isso? Vocês vão perceber que esse assunto ele é muito mais comum no dia a dia de vocês do que o que vocês pensam. Vamos seguindo aqui. A introdução, por exemplo, nas decorações de Natal vocês conhecem os velhos e bons pisca-piscas, tá aqui uma imagem dele. Cada lâmpadazinha desses pisca-pisca, ele é um resistor. Ele é um aparelhinho que ele precisa de uma corrente elétrica para ele funcionar, tá bom? Isso a gente chama de resistor. Subir aqui que a minha imagem tá na frente. E o conjunto interligado de vários resistores, eles formam uma associação de resistor. Essa associação, ela pode acontecer de três formas. A gente tem a associação em série, eu vou já dar exemplos do dia a dia, do nosso dia a dia para vocês. Temos a associação em paralelo e temos a associação mista. Onde é que a gente encontra a associação de resistores em série? Exatamente nos pisca-piscas. O que é isso? Como todas aquelas lâmpadazinhas, né, são ligadas em uma única corrente elétrica, ou então eles dividem em parte, por exemplo, o pisca-pisca ele tem 2 metros, né? Então vamos... 4 metros, né? Então vamos dizer que a cada 1 metro eles colocaram uma corrente elétrica. Vocês já prestaram atenção que quando queima uma luzinha de pisca-pisca, nunca queima só uma? Para de funcionar várias de uma vez só? Se vocês nunca observaram, observem. Isso não quer dizer que, por exemplo, queimou aquelas 10 lâmpadas. Quer dizer que a lâmpada queimou, uma só queimou. Como ela queimou, deixou de passar corrente elétrica para as outras, que estavam ligadas à mesma corrente elétrica, e aí todas as outras pararam. A partir do momento que você identificar qual é a lâmpada que está queimada e você trocar ela por uma lâmpada que esteja funcionando, todas aquelas lâmpadas vão voltar a funcionar novamente. Vocês sabiam disso? Pois é, isso é física, gente. Agora, vamos... Por que existe a associação em série e por que existe a associação em paralelo? Vamos agora trazer onde é que tem uma associação de paralelo e mostrar que não daria certo se fosse associação em série. Imagina, pessoal, se na nossa casa fosse assim, queimasse uma lâmpada e todas as outras parassem de funcionar. Imagina aí, a gente ia ficar no escuro até trocar aquela lâmpada. Isso não acontece, né? Por exemplo, se queimar aqui a luz do meu quarto, a da sala vai funcionar novamente, ou normalmente. Sabe por que isso acontece? Porque a associação é em paralelo. Ou seja, cada lâmpada, ela tem a sua própria corrente elétrica, então ela não atrapalha o funcionamento das outras. Na associação em série, olha o desenho. Deixa eu pegar aqui meu lápis. Vixe, agora afastou aqui a imagem, peraí. Pronto, vou descer aqui, vou pegar meu lápis. Olha, aqui é como se fosse uma lâmpada, aqui é como se fosse outra lâmpada, aqui como se fosse outra. Aqui é o gerador dessa corrente elétrica, tá? Que geralmente, aqui no nosso caso, nós estamos falando de lâmpada, é a energia elétrica, né? Onde a gente liga na eletricidade. Então, a corrente, ela vem, ó, aí ela passa por uma, aí passa pela outra, certo? Então, a partir do momento que uma lâmpada queima, ó, as outras param de funcionar. Que é o caso dos pisca-piscas, tá? Já na associação em paralelo, ó, deixa eu pegar aqui meu lápis, observem, ó, tá aqui a lâmpada 1, tá aqui a lâmpada 2, ó, a lâmpada 3, tá? Então, observem, ó, que cada uma, ó, ela tem a sua própria corrente elétrica, tá? Elas estão ligadas, sim, a uma mesma tensão elétrica, mas aí elas são divididas de forma que cada um tem a sua própria corrente. Isso é o caso, é o que acontece nas nossas casas, né? Cada lâmpada da nossa casa, cada resistor, ele tem a sua própria corrente elétrica. Por isso que uma queimando ou parando de funcionar não atrapalha o funcionamento das outras. Já em série, como eu repeti, se uma parar, as outras também vão parar de funcionar, até você substituir ela por uma lâmpada que esteja funcionando. Eu até tenho isso na escola, se der certo, na próxima semana... eu vou tentar gravar o vídeo lá na escola, onde eu tenho lá as associações. Eu tenho a associação em série, em paralelo, e eu faço esses testes para vocês visualizarem. E a associação mista, onde é que acontece? Ela acontece nas nossas casas também. Eu, no caso, eu moro aqui na parte de cima, eu moro num duplex. Não sei se vocês já viram essa situação em alguma casa, na casa de vocês, ou de algum familiar que vocês tenham visitado. A associação mista é quando ela tem ao mesmo tempo
a associação em série e em paralela. Um exemplo são as luzes da escada. Vocês já prestaram atenção quando vocês sobem uma escada de uma casa que ela tem um interruptor lá embaixo e ela tem um interruptor aí em cima, aqui quando a gente sobe? Porque vocês já pensaram, ó, quando eu chego em casa, eu preciso acender a luz da escada, né? Senão eu vou ter que subir no escuro, é arriscado a gente cair, né? Quando eu chego aqui em cima, aí vocês já imaginaram eu ter que descer a escada só para me apagar a luz? Então, o que a gente faz? Um mesmo interruptor, né, para a mesma lâmpada. Essa é uma associação em série. Eu desligo ela aqui, desligo lá. Quando a gente quando tem o restante da casa, isso não acontece. Cada interruptor, ele desliga a sua própria luz, né? Então, eu tenho um circuito só para aquela da escada, né? Um circuito duplo, né? E nas outras lâmpadas eu tenho um circuito para cada um. Aí acontece o exemplo de associação mista de resistores, tá bom? Então, eu já citei 3 exemplos do dia a dia que eu tenho certeza que vocês conhecem, né? Tem outras características, né, da associação em série, em paralelo. Associação em série, por exemplo, quando você liga em uma única corrente elétrica 3 lâmpadas ou 3 resistores, né? Não é só lâmpada, tá, pessoal? Eu tô dando a lâmpada como exemplo. Mas isso vale para tudo que a gente for ligar em correntes elétricas, tá? Se eu ligar 3, então aquela corrente elétrica ela vai ser dividida igualmente entre as 3. Quando a gente liga em paralelo, cada um tem a sua própria corrente elétrica, então ele vai usar a potência máxima daquele resistor. No caso, uma lâmpada é de 100 watts, ela vai acender os 100 watts. Agora, já lá em série, se eu botar uma lâmpada de 40 watts, uma de 60 e uma de 100, elas vão receber a mesma corrente elétrica, e aí aquela que precisa de mais corrente elétrica para poder, tipo a de 100 watts, né, para poder dissipar toda a sua potência, ela não vai receber. Então, o funcionamento dela vai estar comprometido, tá? Então, é outra coisa que é se pensado no nosso dia a dia, nas nossas casas, a questão da corrente elétrica e dos aparelhos que a gente vai precisar estar ligando naquela corrente elétrica, né? Porque senão vai ter uma alta voltagem, a gente pode até comprometer, né, a corrente elétrica da nossa casa e dos equipamentos que estão ligados a ela, tá bom? Passando aqui, pronto, a associação em série, né? Que é quando ligados em série, os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica, ó. Tá aqui a corrente elétrica, vou pegar aqui meu lápis. Ó, tá aqui o resistor 1, o resistor 2 e 3. Esse desenhozinho aqui, pessoal, justamente ele representa a resistência, tá bom? E aí aqui, nesse assunto, a gente vai continuar usando essa formulazinha aqui, vocês lembram, ó? U é igual a R vezes I, é a mesma coisa. O que está mudando é porque agora tem o R aqui, que é a resistência equivalente. Na associação em série, como a gente vai estar falando de mais de um resistor, vocês vão somar essas resistências, tá? No caso aqui, ó, vai somar a resistência do resistor 1, do 2, do 3, e aí você vai ter a resistência equivalente. Então, quando você vier para a fórmula, você vai trazer o valor da soma das 3 resistências. Se for só 2, você vai trazer o valor das 2 resistências somadas, tá bom? E aí o resto vocês já sabem, né? O U é a DDP e o I é a corrente elétrica. Primeira lei de Ohm, vamos continuar usando ela. Vai ter um exemplo lá no final que vocês vão usar isso aqui. Já a associação em paralelo já vai ser diferente, nós vamos trabalhar mais adiante, tá bom? Nessa semana vai ser mais sobre a em série. E aí eu vou explicar pra vocês que a resistência equivalente, ó, ela já tem uma fórmula própria de se calcular, é um pouquinho mais complicado, mas nenhum bicho de 7 cabeças. Pulando. A associação mista, a gente vai utilizar também, tem uma fórmula própria, que nós vamos utilizar mais na frente. E agora nós vamos para a atividade de hoje. Simples, tá? Primeira, qual é a principal desvantagem de usar uma associação de lâmpadas em série? Eu falei várias. Falei vantagens e falei desvantagens, tá? E aí vocês vão listar uma aqui. Explique com as suas palavras. Segunda, onde podemos encontrar no nosso dia a dia circuitos com associação em série e em paralelo? Eu citei também nesse vídeo, mas vocês podem pesquisar na internet também, fiquem à vontade, tá? E a terceira questão é justamente usando aquela fórmula lá. Ó, 3 resistores de resistência, 10 ohms, 20 ohms e 30 ohms, são associados em série e ligados a um terminal de tensão elétrica, né, que é a DDP, U, que é 120 volts. Determine o item A, resistência equivalente.
Eu mostrei para vocês lá, ó, na associação em série, que a resistência equivalente basta somar as resistências, né? Então, você vai somar a resistência 1 mais a 2 mais a 3. E, para calcular a corrente elétrica, vocês vão usar U é igual ao R vezes o I, sendo que o R vai ser a resistência equivalente que você calculou no item A. Só isso, facinho, né? Bom, pessoal, nosso vídeo é isso, aí eu deixo uma reflexão para vocês. Ave dos alunos só estudando se chega onde poucos chegam. É preciso estudar, lutar, correr atrás. Façam de todos os dias dias espetaculares. O futuro de vocês está nas mãos de vocês. A gente pode ajudar, a gente pode orientar, mas a perseverança, a força de vontade tem que vir de vocês, e saibam que isso lá na frente vocês vão, assim como eu, né? Hoje o que eu tenho, graças a Deus, foi baseado no meu estudo, na minha força de vontade, na minha perseverança, e assim, eu me sinto muito realizada, né? Da profissional que sou hoje, do meu trabalho, de tudo que eu conquistei, e eu quero que lá na frente vocês, assim como eu, sintam assim e saibam que o caminho percorrido foi o estudo. Então, não desista, estamos quase no final do ano. Persistência, estou aqui para ajudar vocês. Entre em contato sempre que precisar. Beijo carinhoso, saudade de vocês.